Aqui no estúdio a gente recebe o cientista político e professor de Relações Internacionais da ESPM, Reni Ozzi-Cukier. Bom dia, Reni. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, Ana. Reni, como a OTAN deve responder a esse comportamento agressivo da Rússia nessa crise ucraniana? Bom, o que a OTAN está fazendo em primeiro momento? Ela está tentando garantir a segurança dos países vizinhos, porque a deterioração da situação com a Ucrânia faz os países vizinhos todos se sentirem ameaçados, e aí principalmente os bálticos. Então ela recentemente determinou que ela vai criar uma tropa de ação rápida com 4.000 soldados e estacionar inclusive tanques nesses países ali do entorno. Mas a OTAN ela sofre de um problema maior hoje, que ela falta financiamento, ela está perdendo a sua relevância política, em grande parte porque os europeus relutam em gastar mais com defesa. Nos anos 90, cada país da Europa combinou aí, tinha um acordo entre cavalheiros, que eles deveriam gastar em torno de 2% do seu PIB em defesa. Esse número vem caindo muito, os países maiores que mais gastam com defesa, mesmo a França, já não estão gastando 2%, a Inglaterra até 2017 vai parar também de gastar 2%, e aí grande parte do custo e do ônus sobra nos Estados Unidos, que hoje já arca com quase 75% só da parte militar. Então, a OTAN ela perde um pouco a sua força se os europeus não participam das iniciativas e da tentativa de ajudar, dar proteção aos países todos ali. Professor, mas como é que a gente pode ver essa tentativa de colocar sanções, por exemplo? Porque tentativa de colocar sanções é mais grave, né, do que uma tentativa de negociação, mas é mais branda do que uma sanção militar. Por outro lado, os países da Europa também não podem entrar com muitas sanções, porque a Alemanha e os outros países dependem do gás russo. Quer dizer, como é que fica? Então, Raquel, o que está ficando claro é que as sanções não têm efetividade para tratar desse problema. Todas as sanções que foram trazidas até agora não tiveram nenhum impacto na mudança de comportamento do Putin, número 1. Depois ele retaliou com mais sanções para a Europa. E, assim, o que está fazendo é levando o Putin a se aproximar dos outros países da Ásia e dos outros países da sua União Eurasiana, que é, né, um outro grupo, o bloco econômico que ele está tentando desenvolver. Então, de uma certa forma, está tirando a Rússia da esfera de interdependência econômica europeia e levando ela para um outro lado. A gente sabe que toda a questão da interdependência econômica ela serve para manter os países em paz, porque se um depende do outro economicamente, ninguém vai querer entrar em guerra. E com essas sanções, o que está acontecendo é você tirando essa dependência. Então, está, de certa forma, levando eles para um confronto maior. Sanções, elas são muito difíceis de terem um efeito prático, porque elas acabam sempre ajudando o regime ou o governo que está no poder, porque de uma forma ele diz para a sua população, olha o que o resto do mundo está fazendo com a gente, estão tentando estrangular a gente economicamente, isso facilita. E o Putin, do jeito como ele é duro, dificilmente sanções vão fazer ele mudar de comportamento, a não ser que a gente fale de sanções numa esfera muito maior, com a indústria do petróleo e da energia, mas como você mesmo disse, isso não vai acontecer porque a Alemanha e os outros países europeus têm uma dependência energética da Rússia. Então, acho que sanções hoje não vai ter nenhum impacto na solução desse problema. Professor, e essa suposta mudança, né, na postura da Rússia, de uma tentativa de diálogo, defendendo o diálogo, por exemplo, entre todos os envolvidos para definir o status dessa região, da região leste ali da Ucrânia? Você acha que é um discurso meramente diplomático ou uma estratégia para se eximir da responsabilidade e culpar muito mais o Ocidente pela continuidade da crise? Então, Luciano, a Rússia ela tem 3 objetivos que ela quer alcançar dentro dessa situação. Bom, quer dizer, o objetivo principal é o quê? Que o Ocidente não controle a Ucrânia, que a Ucrânia não se torne parte da sua esfera de influência do Ocidente. Essa é a ideia central, porque a Ucrânia é estrategicamente, geopoliticamente falando, muito importante para a segurança da Rússia. Então, os russos veem a Ucrânia como uma ameaça. Qualquer perda de influência na Ucrânia é uma ameaça. Então, eles têm que evitar isso. Como que eles têm feito isso? Nesse processo de negociação, levando soldados a cruzar a fronteira ou dando mais apoio aos rebeldes, eles enfraquecem ou mudam a posição de barganha na mesa de negociação. Porque você está sob ameaça de armas, então a negociação muda ali. O segundo aspecto é tentar enfraquecer a Ucrânia militarmente. E isso tem acontecido ao longo desse atrito, desse confronto com os rebeldes, com armamentos russos sendo usados. Você está deteriorando a força aérea da Ucrânia e assim por diante. E o terceiro é mostrar para a Ucrânia e aí para os outros países vizinhos que você não pode depender do Ocidente.
que os europeus e nem os americanos estão dispostos a partirem para uma defesa explícita e direta dos interesses da Ucrânia ou da soberania desses outros países. E aí você enfraquece a Ucrânia nessa negociação e aí sim talvez você consiga o que você quer. Mas essa é uma estratégia consciente da Rússia de forçar tudo isso para garantir a autonomia de uma parte que seja da Ucrânia, nem que seja o leste da Ucrânia, tem que ser autônomo e garantir que isso não vai cair nas mãos do Ocidente, seja via União Europeia ou OTAN. Reni, parece que a Rússia quer expandir ali os seus domínios, o Putin quer expandir os seus domínios, quer redesenhar o mapa da Europa, redesenhar as fronteiras da Europa. Quais as consequências no cenário geopolítico, se isso acontecer? Bom, né? Isso é terrível. Terrível porque a gente volta ao momento onde você tem um desrespeito total de soberania e anexação de território. Isso não acontecia nas relações internacionais há um bom tempo, né? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial se estabelece que isso não é uma prática comum entre os Estados. Você vai desencadear uma reação de muito medo de todos os países vizinhos, você pode levar uma corrida armamentista. O Ocidente, se não estiver disposto a proteger a Ucrânia, vai ter que se mostrar muito disposto a proteger os países vizinhos com essas medidas que a OTAN está tomando, por exemplo. E aí, se ele fizer isso, a Rússia vai reagir. E essa nova doutrina militar que os russos estão falando, já vieram falar em armas nucleares de novo, porque é a doutrina de se adequar. Bom, se o Ocidente está me cercando, eu também preciso mostrar que eu tenho capacidade de responder. Então a gente tem um cenário de muita instabilidade geopolítica e é muito perigoso isso para a segurança do mundo. Vale lembrar que os russos recentemente, ou Putin tem usado a palavra para determinar esse território do leste da Ucrânia e tem chamado de Nova Rússia. Ou seja, ele está querendo categorizar aí um novo espaço com uma nova nação independente. Uma reedição da União Soviética, mais limitada. Acho que a gente pode falar assim, no melhor dos cenários, a gente pode ter o que aconteceu na Geórgia em 2008, onde a Rússia controla bolsões de territórios, ocupando esses territórios como ela fez na Geórgia. E aí ela faria o mesmo no leste da Ucrânia. No pior dos cenários, a gente tem a Rússia realmente invadindo a Ucrânia e controlando, como foi comentado há pouco, que o Putin disse que em 2 semanas ele tem capacidade de ocupar Kiev. E esse seria o pior dos cenários, com essas repercussões mais graves para a segurança da Europa e do mundo. Vamos continuar conversando mais à frente. Reni, obrigada pela sua presença hoje. Reni Ozzico, professor, cientista político e professor de Relações Internacionais da ESPM. Mais uma vez, obrigada pela presença. Obrigado, Bom dia, Reni. Prazer. Bom dia. Luciano, Raquel.